Então, da mesma forma, relembrando lá o valor normal de frequência cardíaca, então as diferenças aqui, né, entre as idades. E, por exemplo, no paciente adulto, o normal ali é de 80, né? Isso vai variar um pouquinho, né? A gente está falando do paciente adulto ali de meia idade até os 59 anos, né? A partir de uns 20 anos ali, 21, 18 anos até uns 59 anos, a média de frequência cardíaca, então, é de 80. Pressão arterial, então o normal ali, ó, sistólica e diastólica. Normal seria menor que 130, né? E menor que 85. O normalzão mesmo ali seria 120 por 80, só relembrando também, né? Então, 12 por 8. E a gente vai estar avaliando, né, esse paciente. Mas para diagnosticar que esse paciente tem uma hipertensão, ele tem que fazer um diário, né? Uma avaliação continuada, assim, desses picos de pressão, para ver se realmente está sendo um padrão que esse paciente está seguindo. Porque às vezes ele teve ali, em algum momento, uma pressão de 14 por 9, só que se for avaliar continuamente, foi apenas um pico que ele teve. Então não dá para caracterizar esse paciente como hipertenso, por exemplo. Mas se ele mantém isso sempre, né, então já entra dentro dessa caracterização. Não é a gente que faz esse diagnóstico, mas é importante a gente estar entendendo essas questões. Aí, em relação a sintomas cardiovasculares, tá, que a gente tem que observar no paciente, que podem estar relacionados, né, a doenças cardiovasculares. Então, a dor torácica, certo? A dor torácica está relacionada pela questão ali da onde está, né, o coração mesmo, toda a parte de artérias pulmonares, veias, né, e artérias cardíacas, certo? Então, toda essa questão pelo posicionamento mesmo do sistema cardiovascular do coração. A dispneia, então, que é a sensação de falta de ar, né, que é uma pessoa, assim, que ela tem aquela falta de ar mais presente, né, não só durante um exercício, por exemplo, mas mesmo em repouso, essa pessoa tem esse cansaço, então isso é caracterizado como dispneia. A tosse, né, porque a tosse pode estar relacionada também a uma congestão cardíaca. A hemoptise, que é o quê? Tosse com sangue, tá? Então isso pode estar relacionado a algum tipo de hemorragia. Síncope, que significa desmaios, então pode estar relacionado também a alterações vasculares de queda de pressão, por exemplo, né? Os edemas, que podem estar relacionados ao retorno venoso, né? Disfunções e alterações periféricas ali, venosas periféricas de membro inferior. A palpitação, tá? Essa palpitação, ela pode incluir tanto essa questão de uma sensação de arritmia, né? Aquelas batedeiras no coração que a gente fala que a gente sente, né? Então é importante estar fazendo uma avaliação. A fadiga, pela questão mesmo de oxigenação, entra tanto a parte cardíaca quanto a parte pulmonar também. A rouquidão, também relacionado. Por que assim a gente às vezes não consegue separar alguns sintomas da parte cardíaca e da parte pulmonar, justamente por causa da conexão ali de artérias e veias pulmonares relacionadas com do pulmão com o coração, né? Que eles fazem essa passagem de sangue oxigenado e não oxigenado para fazer toda a circulação, tá? Que é a circulação ali pulmonar grande e pequena circulação, né, relembrando um pouquinho lá da anatomia. Então, muitos sintomas que às vezes a gente pensa que pode ser um sintoma respiratório, na verdade, está relacionado a sintomas cardiovasculares, tá? A presença de náuseas, né, pelas congestões ali, alterações também de oxigenação. Febre, calafrio também pode estar relacionada a problemas cardiovasculares. A perda de peso, então isso pode estar relacionado a diversas alterações, né? Pode ser por infecções também relacionadas, como as endocardites, por exemplo. A claudicação, ela é bem relacionada com a questão mais de alterações periféricas, né, como as doenças arteriais obstrutivas periféricas, que tem uma, como eu falei para vocês, por exemplo, de isquemia de membros inferiores, a pessoa vai claudicando por quê? Porque ela tem uma dor, né, tem uma alteração de vascularização, então a claudicação é o quê? Mancar,
né? Então ela vai acabar caminhando, mancando, então ela apresenta essas alterações que é um sinal, né, de alterações periféricas. E a síndrome de Raynaud, como vocês já viram também, que é aquela questão de ter as cianoses, né, principalmente ali na região de dedos da mão, né, por alterações então periféricas de vascularização. Outros sinais e sintomas que a gente tem que estar observando quando a gente vai avaliar esse paciente em relação aos sintomas cardiovasculares é entender quais fatores que vão estar desencadeando, tá, esses sintomas. Eu só sinto falta de ar quando eu vou caminhar. Ou eu sinto falta de ar, esse cansaço, mesmo em repouso. Eu tenho que dormir sentada, né? Porque a gente fala de dispneia noturna, por exemplo. A pessoa, se ela deita retinha na cama ali, ela começa a sentir muito mais falta de ar. Então, ela tem que acabar sentada, né? Tem que ficar sentada ou colocar muitos travesseiros embaixo da cabeça, por exemplo, para poder ter uma respiração melhor. Então, isso é um sinal de que alguma coisa cardiovascular está acontecendo. É um sinal bem clássico, tá, gente? De alteração, assim, de dispneias noturnas, né, paroxística noturna que a gente fala, né, então a pessoa dormir sentado mesmo. Então, se a pessoa tem essa característica, significa que essa pessoa tem um problema cardíaco ali, há grandes chances, né, de ter um problema cardíaco, congestão pulmonar, que dificulta quando ela deita reta, né, então acaba congestionando mais o coração e ela tem dificuldade para respirar, por isso ela tem que ficar sentada. E daí a gente vai investigar esse paciente, quais são os fatores que vão estar piorando, né, como eu falei, quando eu deito, quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu vou caminhar, quando eu tô no trabalho, né? O que melhora? Por exemplo, dormir sentado me ajuda a melhorar. Qual é a duração e a intensidade desses sintomas, né? Dessas dores que esse paciente apresenta? Com que frequência? Todos os dias, todas as noites? Não, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, só aconteceu uma vez comigo isso. Ver a característica, né? Como a gente já viu de características de dor, se essa dor ela irradia, né? Se essa dor ela queima, se ela arde, se às vezes o paciente está sem sintoma de dor, que também pode ser uma característica ali de alterações periféricas de vascularização, e quais são os sintomas que estão associados, né, com tudo isso, como que esse paciente refere. Então, na nossa anamnese, né, da ficha de avaliação que a gente faz, a gente tem que estar questionando sobre tudo isso, como a gente já viu em outras disciplinas.